Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Assim está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre características do coração do crente. O sábio Salomão, ao escrever estas palavras, ele entendeu que o coração é tido como o centro da vida, de onde emanam todas as coisas, intenções, pensamentos, todas essas coisas, elas partem do coração. E quando ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração do homem é o centro motor da sua vida. Se lhe tirar o coração, ele deixa de existir. Num texto, o Senhor Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. E algumas pessoas são levadas, às vezes, com o entendimento limitado, chegam a dizer que Deus só quer o coração e não quer mais nada do corpo humano. Deus está pedindo somente o coração. Mas o que é o coração na vida do ser humano? O coração é o centro da vida. Tudo gira em função do coração. Ele é o responsável pelo funcionamento de todo o nosso corpo. Portanto, quando há problema no coração, a vida deixa de existir. E quando Salomão disse sobre tudo que se deve guardar, quer dizer, acima de qualquer coisa, por mais preciosa que ela possa ser, acima de tudo isto está o coração do homem. E diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Com a entrada do pecado no mundo, o coração deste homem, criado por Deus para adorá-lo na sua presença, demonstrando gratidão por haver sido criado por Deus e colocado num lugar de delícias, com o pecado, este homem foi corrompido. E o coração deste homem foi corrompido também, foi desfigurado. E neste coração passou a entrar uma série de coisas que não corresponde com o propósito de Deus, e por isso o coração do homem se tornou um coração mau, um coração infiel, um coração manchado, um coração enganoso, um coração vingativo. O próprio profeta Jeremias disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Então, o coração do homem, como centro da vida, tornou-se maculado pelo pecado, influenciado pela operação do mal, a viver esse estado de coisas. E o coração passou a ser, então, um coração impuro, um coração cheio de impureza, um coração que é levado pela tolice, um coração que não tem um direcionamento certo a seguir. O coração manchado pelo pecado é um coração soberbo, é um coração vaidoso, é um coração quebrado, enfraquecido, destruído, imperfeito e não conta com lealdade. Esta é a natureza do coração da pessoa no estado de pecado.
dominado totalmente pelo pecado. A própria palavra de Deus diz: não há ninguém que busque o bem, ou seja, não há nenhum coração inclinado para buscar a Deus por vontade própria. Os homens passam a buscar a Deus quando Deus vai ao encontro deles e, através de Jesus, a obra que ele realizou, estas pessoas são atraídas a Cristo, são libertas, são perdoadas, são aproximadas de Deus e então, a partir dali, passa-se por um processo da regeneração, que é chamado também o novo nascimento. E através do profeta Ezequiel, Deus prometeu: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E dentro deste coração colocarei o meu espírito e farei que sejais minhas testemunhas. Então, a promessa de Deus é atrair o homem a si, transformá-lo completamente através da regeneração, implantar nele a salvação e transformar este coração manchado, maculado, ímpio e pecaminoso, um coração cruel, infiel, que é por conta da vida de pecado, e neste lugar estabelecer ali um coração que seja, na verdade, o centro de onde Deus há de manifestar-se. Porque a palavra de Deus diz que tudo o que nós falamos provém do coração. Portanto, através de determinadas palavras que as pessoas proferem ou comportamentos que elas têm, isto revela o que está dominando aquele coração. Então, o coração pode ser luz ou o coração pode ser trevas. O coração pode ser bom, como pode ser um mau coração. O coração pode ser fiel, como pode ser infiel. Enfim, são várias as circunstâncias em que o coração é apresentado. E quando Deus pede-nos o coração, ele está pedindo, na verdade, a totalidade da nossa vida, ou seja, o centro da nossa vida. E quando entregamos o coração, nós estamos entregando tudo para o Senhor nosso Deus. E quando assim fazemos, em fidelidade, em submissão, em obediência, nós estamos fazendo a melhor coisa da nossa vida. É assegurar o nosso coração diante da presença de Deus e permitir que Ele, com o seu poder, possa trabalhar na nossa vida e mudar este nosso coração e transformá-lo para que ele seja voltado para a sua presença. E assim, então, as saídas do nosso coração, elas não serão para a morte, mas estas saídas, elas serão para a vida, porque dali vai estar emanando a presença e o poder de Deus que adentrou o nosso coração, e então o Senhor Deus vai operar. E a palavra de Deus é a única que pode penetrar no nosso coração. O escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções que estão abrigadas naquele coração. Só mesmo a palavra de Deus tem este poder de penetrar no mais íntimo do ser humano. Coração humano, ninguém consegue entrar nele, a não ser Deus pela sua palavra, porque ele nos formou e ele sabe o caminho por onde entrar e
tocar o nosso coração. E quando o nosso coração é tocado pela presença de Deus, pelo poder da sua palavra, nós somos persuadidos e convencidos pelo Espírito Santo da grande obra de amor realizada por Deus por intermédio de Jesus, e a nossa vida se coloca à disposição e os benefícios da salvação em Cristo, eles passam a se tornarem reais na nossa vida. Mas como deve ser o coração de um cristão, de alguém que outrora vivia nas trevas, no pecado, longe, separado de Deus, mas que por misericórdia de Deus foi alcançado para a salvação. Recebeu de Deus o perdão, a libertação e a transformação. Agora, o que é que deve ser encontrado no coração desta pessoa? No coração do crente, do que serve a Deus. Como deve ser este coração? Será que ele deve trazer consigo o mesmo coração que outrora tinha quando ainda não tinha o conhecimento da salvação? Aquele coração que era manchado, corrompido, contaminado, infiel, desleal, ingrato? Ou ele submete-se a Deus para fazer uma transformação radical na sua vida, começando pelo coração? E é exatamente o que a palavra de Deus diz, porque ela diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando a palavra de Deus pregada vem ao nosso ouvido, gera fé em nós e desce ao nosso coração, este coração se abre para abrigar a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus. E em assim fazendo, começa em nós o processo da libertação com a consequente transformação do nosso coração. Então, nós encontramos algumas características do coração do cristão, do verdadeiro cristão. Claro, porque há cristãos que não se deixam transformar por Deus. Eles tiveram uma acepção mental da palavra de Deus, mas não entregaram o controle total da vida e, portanto, não passaram pelo novo nascimento, não experimentaram uma transformação radical. Mas aqueles que entenderam ser este o caminho e colocaram-se à disposição do Senhor, entregaram-se totalmente a Ele, estes foram trabalhados por Deus e a maior transformação foi operada no seu coração. Deus é especialista em cuidar de corações e transformá-los para que eles estejam aptos a servir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, em primeiro lugar, nós encontramos que o nosso coração, nós precisamos entesourar nele a palavra de Deus, porque a palavra é viva. Então, a palavra transmite a vida de Deus para o nosso coração. Então, quando nos rendemos a Cristo, nós precisamos agora guardar a palavra de Deus no nosso coração. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só a palavra de Deus é suficiente para nos guardar de nos entregarmos a uma vida de pecado e sermos por ele seduzidos. Um cristão do século passado escreveu dizendo: ou o pecado o afastará deste livro, referindo-se à Bíblia, ou este livro o afastará do pecado. Então, quando o salmista disse, escondi a tua palavra
no meu coração, para eu não pecar contra ti, ele estava plenamente certo do que estava dizendo. Porque aonde a palavra de Deus está estabilizada, assentada no coração, o pecado não vai encontrar brecha de entrar ali, porque a palavra de Deus lhe resiste. E a palavra de Deus produz vida, o pecado produz morte. Portanto, ele não tem acesso, ele não tem oportunidade de adentrar um coração que está sendo ocupado pela palavra de Deus. Então, para que eu possa guardar o meu coração, para que você possa guardar o seu coração diante da presença de Deus, só há uma maneira: é esconder a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus no nosso coração. E como é que nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração? Bem, nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração quando nós tomamos tempo para ler a palavra de Deus, para entender o que Deus está nos dizendo à luz da sua palavra. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a prática diária de lermos a palavra de Deus. E à medida em que vamos lendo, nós vamos assimilando a palavra de Deus no nosso entendimento e vamos meditando nesta palavra, ou seja, procurar entendê-la como que se tivéssemos nos alimentando de uma refeição saborosa e nós mastigamos várias vezes para tirarmos o supra-sumo até que aquilo, ao descer ao nosso interior do nosso corpo, vá nos fazer bem. A palavra de Deus é da mesma forma. Nós lemos e depois meditamos, começamos a analisar uma palavra, uma frase, um pensamento, o que ele quer dizer, como aquilo se aplica à minha vida. E, por fim, decorar. Porque à medida que eu leio e medito, eu vou gravando no meu consciente e o meu consciente vai transformando, transmitindo para o meu subconsciente e aquilo fica gravado na mente, gravado no coração. E quando nós menos esperamos, o Espírito Santo está trazendo aquela palavra à nossa mente, ao nosso pensamento. Nós não estamos com o livro sagrado na hora, mas ela está lá dentro. O Espírito Santo toca em nós e traz aquela palavra à nossa lembrança e nós entendemos então que o segredo é esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor, porque do nosso coração procedem as saídas da vida. Então, dito isto sobre o valor do coração, o cuidado que precisamos ter com ele, para não levá-lo a inclinar-se àquilo que desagrada a Deus, mas deixar-se trabalhar pelo Espírito de Deus e passar o processo de transformação e a mudança que Deus faz. Ele tira o coração de carne e coloca um novo coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E dentro deste coração, Deus coloca o seu Espírito e faz com que nós andemos nos seus estatutos. Ele grava no nosso coração o seu propósito e a sua vontade. Há vazios na alma humana, principalmente no coração, que somente a palavra de Deus tem a capacidade e a efetividade de ocupar este lugar plenamente. Não existe nada que possa ocupá-lo a não ser a palavra de Deus. E ela ocupa este lugar quando nós damos esta oportunidade. Então, como deve ser o coração do verdadeiro cristão? Em primeiro lugar, o coração do verdadeiro cristão deve ser um coração purificado. Lembra que no início eu disse que o coração de quem ainda não serve a Jesus
vive dominado pelo pecado, é um coração impuro. Ele está cheio de impurezas. Então, para servir a Cristo agora, este coração precisa passar pelo processo da purificação. E o apóstolo Tiago, uma das suas palavras, ele disse: purificai os vossos corações. Ou seja, há necessidade de que o meu coração, o teu coração, o nosso coração, ele passe por um processo de purificação. E quando o nosso coração é purificado, é tornado puro, tira-se as impurezas, então ele está apto a viver diante da presença de Deus. O próprio Jesus, quando se entregou em sacrifício pelo Espírito Eterno a Deus, foi para purificar as nossas consciências e os nossos corações das obras mortas, para que nós pudéssemos servir ao Deus vivo. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro cristão, ele tem um coração purificado. E esta purificação é feita pelo Senhor através da sua palavra e da operação do Espírito Santo na nossa vida. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão, ele tem um coração sábio. Ele é dotado da sabedoria divina. Deus estabelece no coração do crente a sabedoria. O salmista, escrevendo, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o coração do verdadeiro cristão deve ser um coração sábio. Não deve ser um coração tolo, vazio, duvidoso, incerto, inseguro, sem direção. Não. O coração sábio, ele é direcionado para as coisas de Deus. Então, esta é a segunda característica do coração do verdadeiro cristão. A terceira característica é que este coração, ele deve sempre estar preparado. Quando Samuel chamou o povo para que fizesse um concerto com Deus, ele disse a este povo que deveriam preparar o coração diante do Senhor. No capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 3, está escrito assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, um coração preparado diante do Senhor. O patriarca Jó, num dos textos do livro, ele disse: se tu preparaste o teu coração, estende as mãos para ele. O salmista escreveu dizendo: preparado está, ó Deus, o meu coração. Então, o coração do verdadeiro cristão deve ser um coração pronto, preparado, disposto para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, este coração deve ser um coração preparado diante do Senhor. Mas observamos também que o coração do verdadeiro cristão deve ser um coração submisso. Não é um coração cheio de vanglória, de orgulho, de exaltação. Não. O verdadeiro cristão tem o seu coração submisso diante da vontade do Senhor nosso Deus. Ele nada faz a não ser aquilo permitido pelo Senhor. E o seu coração se dobra diante do Senhor. Torna-se um coração contrito,
um coração quebrantado, um coração que ama a Deus. Então, este coração, ele é submisso. E aqueles que submetem-se, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, eles têm de Deus a proteção e o cuidado sobre a sua vida. Estes são aqueles que têm um coração submisso. Mas o verdadeiro cristão também, ele tem o seu coração guiado. O coração do verdadeiro cristão, ele é dirigido pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus guia este coração na vontade de Deus. Então não é mais aquele coração que não tem direção, desgovernado, descontrolado. Não. O verdadeiro cristão tem o seu coração agora centrado, focado na presença, no propósito de Deus e deixa-se guiar pelo Espírito Santo. Então, esta característica do coração do verdadeiro cristão, ser um coração que se deixe guiar. O salmista disse, guia-me. Então, quando o Espírito de Deus guia o nosso coração, ele tem o caminho certo, a posição correta, e quando nós obedecemos, nós somos com isto bem-sucedidos diante da presença do Senhor. Então, nós já observamos aí, em primeiro lugar, o coração do verdadeiro cristão deve ser purificado. Em segundo lugar, ele deve ter um coração sábio. Em terceiro lugar, ele deve ter um coração preparado. Em quarto lugar, ele deve ter um coração submisso. Em quinto lugar, ele deve ter um coração guiado pelo Senhor. Em sexto lugar, o verdadeiro cristão deve ter um coração fortalecido. Fortalecer-se é alimentar-se da presença de Deus. O salmista, escrevendo, disse, espera no Senhor, anima-te, e Ele, o Senhor, fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, quando nós vivemos nessa disponibilidade diante de Deus, esperando nele, segundo a sua vontade, Ele, o Senhor, vai fortalecer o nosso coração. Então, nós vamos ter um coração fortalecido. Isto quer dizer, um coração que não vai se dobrar facilmente àquilo que não está dentro do propósito da vontade de Deus. É um coração que vai se postar decisivamente em servir e adorar a Deus. E observamos aqui já em sétimo lugar, que o verdadeiro cristão, ele deve ter um coração perfeito. Perfeito para com Deus. Este coração não deve se deixar levar por nenhum traço de imperfeição, mas ele deve ser perfeito. O próprio Jesus disse, sede, pois, perfeito, como é o vosso Pai que está nos céus. Esta perfeição, para nós, ela deve provir do nosso coração. Então, o coração deve estar vivendo na perfeição, sendo perfeito diante do Senhor nosso Deus. E, em último lugar, nós, como o verdadeiro cristão, devemos ter um coração sincero, ou seja, um coração sem engano, um coração sem máscara, sem uma aparência de uma coisa sendo outra. Não. O salmista, escrevendo, ele disse, andarei em minha casa com um coração sincero. Então, o coração do verdadeiro cristão é um coração alimentado pela sinceridade. Então, quando ele vive
neste patamar de sinceridade, ele certamente está andando de acordo com a vontade do Senhor e, por conta disso, Deus tem aberto oportunidades de bênçãos, de vitória para este irmão, esta irmã que está servindo a Deus com este coração totalmente voltado para o Senhor. Então é preciso ter cuidado para não deixar e não permitir que alguma coisa estranha encontre caminho ao nosso coração. O adversário procura tentar. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, procurando oportunidade de que alguma coisa, por pequena que seja, consiga entrar no nosso coração. E quando estas coisas entram, elas podem entristecer o coração. Elas podem manchar o coração. E isto pode ser prejudicial a uma vida de comunhão com Deus. Por isso é que o sábio Salomão escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o cuidado que nós precisamos ter com o coração é um cuidado primordial. Não se deve descuidar. Qualquer descuido com o coração pode ser fatal, pode levar à morte. No sentido espiritual, a mesma coisa. Se o nosso coração não estiver sendo ocupado pelo Senhor, e se estas características de coração de um verdadeiro cristão não estiverem presentes na nossa vida, nós estamos correndo perigo. Então precisamos avaliar direitinho como é que estamos, qual tem sido o nosso proceder, qual é a característica do nosso coração, e se alguma coisa não está dentro do que Deus espera de nós, que nós possamos retornar, reconsiderar o nosso caminho e andar pelo caminho estabelecido pelo Senhor com um coração que lhe seja agradável. Lembra que o salmista Davi, ele viveu de tal maneira diante de Deus, que o próprio Deus disse: um homem segundo o meu coração. Deus viu em Davi algumas características que o identificavam como sendo um homem que agradava a Deus. Deus agradou-se dele, usou de maneira poderosa. Assim também, o Senhor Deus espera ver o nosso coração disposto e preparado para o seu serviço, segundo a sua vontade. E quando Deus encontrar este coração em nós, ele derramará da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, e nós passaremos a experimentar da parte de Deus coisas gloriosas e permanentes na nossa vida. Mas é preciso ter cuidado com o coração. Não se deve descuidá-lo por nada. Então, este deve ser o coração do verdadeiro cristão. As características que lhe são próprias. Se uma delas faltar, nós precisamos recorrer ao Senhor, nos posicionar diante dele, para que aquela característica que nos falte, ela venha a existir. O Senhor Deus implante em nós pelo poder da sua palavra e da vida de comunhão que temos com ele. Então precisamos avaliar o nosso coração. Em primeiro lugar, o nosso coração deve ser purificado. Em segundo lugar, o nosso coração deve ser sábio. Em terceiro lugar, o nosso coração deve ser preparado. Em quarto lugar, o nosso coração deve ser submisso. Em quinto lugar,
o nosso coração deve ser guiado. Em sexto lugar, o nosso coração deve ser fortalecido. Em sétimo lugar, o nosso coração deve ser perfeito. E em nono lugar, o nosso coração, em oitavo lugar, o nosso coração deve ser perfeito diante do Senhor. Então, 8 características diante de Deus que são necessárias estarem presentes diariamente no nosso coração, voltado para servir ao Senhor nosso Deus. Que possamos, então, avaliar-nos à luz da palavra de Deus e destes pontos fundamentais para que tenhamos um coração que agrade ao Senhor e que não sejamos enganados, seduzidos, mas que o nosso coração esteja assegurado diante da presença do Senhor. Porque, através de Provérbios, escrito por Salomão, há um texto que diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Quando eu e você colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, podemos descansar tranquilamente, porque Ele está em boas mãos, que vai cuidar bem do nosso coração e vai trabalhar nele para que o nosso corpo reflita a natureza do nosso coração diante da presença do Senhor. Então, pensando nisto e vivendo desta forma, sigamos adiante, procurando implantar na nossa vida, através da Escritura Sagrada, estas qualidades de um coração que agrada a Deus e que traz respostas para o nosso viver e firmeza na nossa caminhada de fé até o fim. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.